Valeu. A gente Da está vendo a entrevista, Guga? situação do Moro. Guga, vamos ver o trecho da entrevista aí do ministro Gilmar? Por favor. Olha aí, Ari, o que falou o decano do Supremo, Gilmar Mendes. Tenho a impressão de que talvez Sérgio Moro conhecesse pouco Brasília e talvez estivesse muito inflado, graças inclusive a vocês, a imprensa. Uma parte da mídia o fez Deus, o sujeito que veio para salvar. Me lembro de uma vez ouvir do general Eduardo Vilas Boas: a gente deve tudo a esse Sérgio Moro. Acho que havia essas considerações em setores muito importantes. Ministro Gilmar Guga. É isso. O Gilmar Mendes tocou no ponto, né, que, de fato, o Sérgio Moro era blindado pela imprensa, era tratado como um herói, até porque ele soube fazer esse jogo de usar a imprensa a favor dele. Ele era a fonte de informação dos grandes veículos de comunicação. Ele entendeu que esse julgamento do Lula, a condenação que já estava combinada do Lula, a gente vê agora que o Lula não tinha chance de se livrar, só conseguiria, de alguma maneira, apoio da opinião pública se ele fizesse esse jogo, né, de irrigar a imprensa com informações muitas vezes sigilosas, para criar essa imagem do Lula monstro, Lula ladrão, o Lula que merecia a prisão. Ele conseguiu. Boa parte da imprensa também sempre foi, de fato, anti-Lula e anti-PT, então não foi difícil convencê-los, e acabaram servindo de porta-voz do morismo, do Sérgio Moro. Depois a imprensa se sentiu usada pelo Moro. Quando caiu na real, quando veio a Vaza Jato, boa parte dessa imprensa que foi porta-voz do Sérgio Moro fez uma meia-culpa e pelo menos começou a mostrar o lado não heróico, assim, por assim dizer, de Sérgio Moro, que agora está com a reputação completamente manchada. Agora, grande parte da imprensa se voltou contra o Moro, inclusive o Gilmar Mendes, que foi outro que chegou a ser manipulado pelo Moro. O Gilmar Mendes diz hoje que sim, que foi enganado pelo Moro. O Mendes era um lava-jatista no início dessa empreitada, sim. E, inclusive, foi ele que não permitiu que o Lula virasse ministro da Dilma por conta daquele áudio que foi tirado de contexto, que era um áudio curtinho do Lula conversando com a Dilma e que foi transformado nessa história de que o Lula queria, na verdade, foro privilegiado para se livrar do processo. Depois, quando vazou o áudio completo, dava para ver que em vários momentos o Lula se negava a virar ministro e aquela história de que ele queria, porque queria virar ministro pelo foro, acabou caindo. E aí o próprio Moro, o próprio Mendes, disse que foi enganado, que só tinha ouvido um trecho do áudio e que com aquele trecho acabou interpretando de maneira errada e que ele próprio, portanto, assume que foi manipulado pelo Sérgio Moro e hoje é alguém que bate muito de frente também com a Lava Jato já há muito tempo. Mas até o Moro e a imprensa, até o Mendes, o Gilmar Mendes e a imprensa, todos foram, sim, usados pelo Sérgio Moro e depois perceberam o que estava acontecendo e agora o Moro, claro, com a imagem completamente desgastada. Confundir o divino com o nosso aqui dos humanos não dá certo nunca, né, professor? Não dá certo nunca. Eu acho que o Guga aí fez um apanhado muito bom da questão. Esse é um problema, né? As tais fontes, vamos chamar assim, dos jornalistas e todos aqueles afeitos ao dia a dia da política brasileira recebem informações. E muitas vezes a fonte usa aquele que está sendo jornalista como ponte para colocar a sua posição pública sobre um assunto. Um juiz, vale lembrar, nunca deve falar fora dos autos do processo. Isso que eu estou dizendo é uma obviedade também, mas não é o que ocorreu no Brasil na década passada e mesmo nessa década. Eu acho que tudo isso é uma lição que está sendo dada ao Brasil, de que nós precisamos restabelecer os 3 poderes que o Montesquieu defendeu, que nós adotamos em todos os países ocidentais, o legislativo, o executivo, o judiciário, cada um dentro, grosso modo, da sua caixinha. A questão é que, por uma série de razões, o judiciário acabou tendo, por exemplo, mas não só, tendo uma presença política importante, porque houve casos gravíssimos de acusação de corrupção no executivo.
tem de ser lembrado, e esse é um terreno que ainda não foi feita uma história suficiente. Ou seja, a Vaza Jato, até hoje, eu não entendi como que aquele rapaz de Araraquara teve todas aquelas informações e como que um rapaz, nada contra ele, mas conseguiu coisas tão preciosas que mudou a história do Brasil. Aquele rapaz, o Delgatti, mudou a história do Brasil. Ele trabalhou para quem, fundamentalmente? Isso é importante? É. Significa que ele precisa desqualificar o que ele descobriu? Não. Agora, ocorreram no interior da Petrobras acusações, tem o Barusco, o Pedro Barusco. Ele devolveu o dinheiro, ele tinha recursos no exterior fabulosos, né? Ele era um gerente, não era um diretor. Então, você tinha um esquema de corrupção dentro da Petrobras. Quando ele vinha, não sei. Mas vinha lá de Priscaseras? Não sei. Mas tinha um esquema. Agora, a questão é que esse esquema, que inclusive era de vários partidos políticos, vale lembrar, né? Lembrar do Paulo Roberto, Costa, etc., e por aí vai, né? Esse esquema de corrupção existia e muitos devolveram o dinheiro. Agora, a questão é que desse fato em si foi extrapolado para empresas e um grande esquema de corrupção que nem sempre é verdadeiro ou foi devidamente comprovado. E pode ser, eu estou no terreno das hipóteses, pode ser que interesses estrangeiros, não é nada de teoria da conspiração aqui, mas que interesses estrangeiros na área petrolífera tenham até facilitado esse trabalho, tendo em vista a importância que a Petrobras tem como uma grande empresa mundial. Lembrando que, por fim, a Petrobras tem uma tecnologia, vamos falar do pré-sal, que nenhuma outra companhia tem no mundo. Quer dizer, desqualificar a empresa, levá-la a um preço bem baixo e depois privatizar, que era o sonho do Paulo Guedes, o economista que nunca escreveu um livro, mas era considerado um gênio da raça, ele é o Pacheco do Eça de Queiroz, nunca escreveu um livro. Qual era a ideia, então? Você deprecia o preço, a bolsa vai caindo as ações, aí vem alguém, Paulo Guedes, e vai privatizar, né? E aí você entrega a joia da coroa, da economia brasileira, a Petrobras, para interesses estrangeiros, nem sempre os melhores. A gente sabe, quem atua nessa área é gente barra pesada. Então, nós precisamos ainda, e acho que é uma tarefa de todos os pesquisadores, fazer uma grande história disso tudo, porque muitas pontas ainda estão soltas por aí. Agora, que teve ações indevidas lá na 13ª Vara Federal em Curitiba, me parece absolutamente correto, é mais claro que a luz do sol do meio-dia. Se sinta desafiado, professor, a escrever esse livro aí, se sinta desafiado a nos brindar com os detalhes desses anos aí, do desmanche da Petrobras, que não foi só a Petrobras, as gigantes da engenharia brasileira também foram desmobilizadas durante esse período, indústria petroquímica que estava crescendo, indústria naval que estava crescendo, foi uma razia completa de empresas que estavam florescendo no Brasil. Olha... Amadeus, um complemento, sem estender muito, só um complemento, você falou uma coisa fundamental, da questão da sobrevivência das empresas, né? Quem lê o livro do De Jong, chamado Bilionários Nazistas, todas as grandes empresas alemãs, que estão até hoje, inclusive no Brasil, grandes conglomerados, tiveram aliadas ao projeto totalitário nazista. Teve na Alemanha nazista durante a guerra 12 milhões de trabalhadores escravos, 12 milhões. Essas empresas foram todas destruídas? Não. Elas tiveram de pagar uma indenização, etc, etc, etc. Ou seja, se citou as empresas de construção civil. O Brasil tem uma tecnologia, se a gente vê as grandes obras públicas, que poucos países tinham empresas com a nossa tecnologia. E elas quase todas foram destruídas. Então, é a história de jogar fora o bebê e a água suja do banho. Não dá, né? Ari traz uma contribuição à manchete do Guga, Ari. Exatamente, Guga. A meia-culpa, né, precisa ser feita. O ministro Gilmar Mendes tem razão. É a capa da retrospectiva da revista Veja, do ano de 2015, na qual aparece a foto do então juiz Sérgio Moro, nitidamente manipulada para parecer o super-homem. O rosto dele é o rosto Clark Kent.
do Christopher Reeve. Do Christopher Reeve, exatamente. Que o intérprete do Clark Kent da série Super-Homem. E a manchete da Veja, da retrospectiva é: ele salvou o ano. Na reportagem, eu lembro bem dessa reportagem, a Veja diz o seguinte: foi um ano ruim para o país, foi um ano de notícias ruins, mas que a atuação de Sérgio Moro à frente da Lava Jato